Legal, já estamos chegando para a Rede Central TV Brasil com mais um programa Bate-Papo. Eu quero agradecer muito aí a sua sempre importante companhia com a gente aqui, tá bom? E eu quero agradecer também a essa marca que está aqui na tela, que é a marca do nosso patrocinador, que é a Mocva, essa empresa gigante que está no mercado há mais de 18 anos. Ela é especializada em produtos para festas em geral. Então pense só, quando você precisar fazer algum tipo de festa, qualquer tipo de festa, contrate os serviços da Mocva. Ela faz presentes personalizados para festas em geral. Ela tem mais de 3.000 itens no seu catálogo. E o bacana, sabe o que é? Ela entrega em todo o Brasil. Quer conhecer mais? Basta você acessar o site mocva.com.br. Aqui no estúdio eu vou falar com o brilhante advogado, Dr. Rafael Guazelli, que vai nos trazer hoje um assunto que é bastante recorrente no Brasil devido ao endividamento. A pessoa quer comprar um carro, vai lá, nem pensa duas vezes. Pá! Né? Tá precisando de dinheiro, vai lá e os bancos até oferecem, né? E a casa própria, então? Só que todo mundo está sujeito aos percalços na vida. E aí, se não dá certo lá na frente, o que você vai fazer? Como é que você vai negociar essa dívida gigantesca? Então, para falar desse assunto, o advogado Dr. Rafael vai nos falar, então, sobre essa questão do endividamento. Doutor, tudo bem contigo? Tudo bem, Mário. Uma honra voltar a essa casa aqui. Ah, que bom. Esse programa, Bate-Papo. E olha, nós já nos conhecemos há algum tempo, doutor. Alguns verões. Doutor Rafael, o que eu devo fazer antes de contratar um empréstimo junto ao banco? Não sei nada, estou precisando de dinheiro. O que eu preciso saber? Qualquer modalidade de empréstimo que você vier a contrair, seja particular na sua empresa ou até muito comum no agronegócio, quem trabalha no meio rural, que precisa do financiamento agrícola, é fundamental primeiro ter uma boa assessoria e ler as cláusulas do contrato, observar as taxas de juros, o que você vai deixar em garantia, porque é muito comum a pessoa às vezes deixar bens em garantia, não conseguir pagar e ter esse patrimônio aí expropriado. É muito comum você ver pessoas desesperadas hoje com o risco de ver o seu bem imóvel, o seu carro apreendido, ou o imóvel indo a leilão. Então, esse cuidado com as cláusulas contratuais, as taxas de juros, as garantias que você vai dar para obter esse empréstimo é o principal, são os principais aspectos a serem observados. Porque nós, seres mortais, não temos o conhecimento empírico de sabermos ler e traduzir aquelas muitas cláusulas contratuais que geralmente são em letras pequenininhas, né, doutor? Por mais que eu queira, eu não tenho a capacidade muitas vezes de interpretar. E aí, como é que faz? Então por isso que é importante você ter um consultor do seu lado, uma assessoria jurídica. Interessante também quem de repente assina como avalista contratos e de repente é um amigo, é um familiar e essa amizade, né, esse laço acaba se quebrando porque às vezes o devedor principal não tem condições de pagar e você fica vinculado durante um bom tempo a essa dívida. Também é outra coisa que deve ser observada. O que ocorre, doutor Rafael, se eu deixo um imóvel, um carro, como é que se diz quando você pega um empréstimo e deixa um imóvel lá? Alienação fiduciária. Alienado, né? E aí, o que acontece se você não pagar? No caso do bem imóvel, né? Não só veículo, como trator é bem comum, caminhão no meio rural. Como que funciona a alienação fiduciária? A alienação fiduciária, o próprio bem fica como garantia do contrato. Então, por exemplo, se você não paga, e não é aquela famosa história, não, pode atrasar até 3, não existe isso. Se você atrasar uma parcela, a instituição financeira te notificar, você não pagar, você está sujeito a qualquer momento o juiz autorizar uma busca e apreensão. Você, de repente, ter o susto de receber um oficial de justiça lá para recolher o seu bem. Em relação ao imóvel, é um pouco diferente o procedimento. Em vez de o oficial ir lá recolher o bem que não tem, porque é um imóvel, esse imóvel vai a leilão. Então pode qualquer pessoa interessada ir lá arrematar esse bem pelo valor da dívida. É muito comum, às vezes, o bem valer muito mais do que a dívida. Daí você tem um prejuízo financeiro também, no sentido que o teu imóvel pode ser vendido no leilão por um preço
muito comum, menor doutor do que Rafael. o mercado. Por exemplo, lá o agricultor, de repente, está precisando expandir o seu negócio, comprar os produtos lá, agrotóxicos, enfim. Insumos em geral. Os insumos, e de repente ele coloca em penhora ali aquele tanto de terra. Ele está sujeito a essa terra ser empenhorada, a perder, a sofrer uma ação judicial? Ele está sujeito e por isso que é fundamental ele observar o tipo de contrato que ele vai aderir e o tipo de garantia que ele vai prestar. Porque não necessariamente ele precisa dar a totalidade da terra como garantia, não necessariamente tem que ser uma alienação fiduciária. Há outros tipos de garantia como hipoteca. A hipoteca é uma garantia menos branda, digamos assim, uma garantia mais light, para tentar passar o linguajar. Se você atrasar, ele não vai diretamente para o leilão, tem todo um procedimento mais demorado. Já a alienação fiduciária é um procedimento extrajudicial, que o teu bem pode ir a leilão, independente da vontade do juiz. Mas como é que a justiça vê, doutor Rafael, sabedora que muitas vezes aquela terra é o único meio de sobrevivência e do sustento de uma família? Ela vai precisar daquela colheita para manter a casa, para pagar outros compromissos. A justiça não tem essa visão? Daí é fundamental, por exemplo, se você vier atrasar ou está na iminência de atrasar um financiamento, principalmente na área rural, que tem algumas peculiaridades. Tem uma legislação que chama Manual do Crédito Rural. Então, por exemplo, se tem uma estiagem, tem algum fato imprevisível, você tem condições, pela legislação, de pedir o prolongamento, o alongamento dessa dívida, sem alterar as suas condições. O que significa? Não é uma renegociação. Uma coisa é renegociar, outra coisa é alongar. Alongar significa que, em vez de você ter que pagar hoje, você vai pagar daqui 6 meses pelo mesmo valor e com as mesmas taxas de juros. Se você resolver renegociar, daí a instituição financeira vai impor algum tipo de tarifa, vai mudar a taxa de juros e, às vezes, até tentar aumentar a garantia. Então, é bom ficar ligado nisso. E o Manual do Crédito Rural, como eu estava falando, ele possibilita essa situação de você alongar a dívida. Por exemplo, se o atraso no empréstimo, da parcela do empréstimo, decorreu de um fato que é alheio à sua vontade. O agricultor comprou uma colheitadeira ou qualquer maquinário necessário e de repente já pagou 20 meses, 30 meses. Lá na frente teve um problema qualquer e teve que parar de pagar. Você pensando, ele é quase dono, né, do bem, né, de tantas parcelas que ele pagou. Aí ele pensa, poxa, mas doutor Rafael, é justo agora a justiça me tirar algo que eu já paguei quase 50% do bem? Como é que é a visão? O que ele perde? O que dá para pleitear com relação a isso, doutor? Na verdade, ele numa situação de atraso, primeiro tem que entender o porquê que ele atrasou. Dependendo do motivo, há formas de você conseguir, como eu estava falando, o alongamento ou tentar uma renegociação. Segundo, ver as cláusulas contratuais, as taxas de juros. Porque, às vezes, já aconteceu em muitos casos, o banco não respeitar, o próprio banco, ou geralmente no meio rural é cooperativa, né? A própria cooperativa ou banco não respeitar o que está no contrato. Por exemplo, cobrar valores ou taxas de juros além do que está previsto no contrato. Daí, com base nisso, você consegue uma revisão, uma discussão sobre esses valores. Nesse meio tempo, você consegue ganhar tempo para, de repente, quem é da área rural ou quem contraiu o empréstimo, ter condições de, quando tiver o valor real que tem que ser pago, ir lá e adimplir. Então, é fundamental sempre fazer uma auditoria, uma perícia no seu contrato, para ver se o próprio banco está respeitando o que está dito lá. E uma outra situação é que, em muitos contratos, instituições financeiras cobram valores que estão além da média do mercado. Quando se verifica que, por exemplo, a taxa de juros média no mercado é 1% ao mês. Se o banco vai lá e cobra 3%, 4%, então ele está praticando taxas de juros acima da média do mercado. Isso também possibilita uma discussão em juízo. Mas quando o contratante assina ali, ele não está ciente das taxas, das alíquotas, de todo os juros embutido no negócio, ele pode, mesmo sabendo disso, lá na frente, pedir uma revisão de taxas? Essa argumentação é a argumentação das instituições financeiras, que é o pacta sunt servanda, né? Que se fala. O combinar não custa caro. Mas a nossa legislação, seja pelo Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor,
preza pelo equilíbrio contratual. Quando você faz um contrato, um acordo entre duas partes, ela não pode ficar extremamente onerosa para uma parte só. E isso possibilita a revisão. Além do que, quando você vai assinar esse contrato, não é dada a oportunidade, eu quero mudar essa cláusula, eu acho que tem que diminuir isso, tem que mudar aqui e ali. É um contrato de adesão. Perfeito. Quando se trata de contrato de adesão, há uma margem muito grande. Não é uma discussão entre contratado e contratante. É algo já que é imposto. Exatamente. Então, por isso que se possibilita a discussão. Mas pelo teu expertise aí no setor bancário e de dívidas, é possível hoje o setor financeiro estar apto à negociação ou não, doutor? Sim, eu já participei, presenciei várias negociações que foi extremamente vantajoso para o devedor. Mas, claro, isso depende de uma estratégia, depende do tempo da dívida, depende das garantias que estão envolvidas no contrato, mas com certeza, o banco, ou a instituição financeira em geral, eles querem dinheiro. Eles não querem o teu bem, eles não querem a tua propriedade, eles querem dinheiro. Mas para quem vai negociar um contrato, ou renegociar, qual o cuidado que tem que ter? A renegociação... Para emenda, para o costurado não ficar mais rasgado ainda. Primeiro passo, evitar de dar garantias reais, como imóvel, veículo, porque se você não conseguir honrar, você pode perder o seu patrimônio. Segundo passo, observar qual que é o valor original da dívida e com essa renegociação, quanto ela está aumentando. Porque pode ter situações que a pessoa, às vezes, tenta alongar a dívida por vários anos e daí ela vai pagar 4, 5, 6 vezes mais a dívida. A outra questão é observar quais as tarifas, os encargos que estão sendo cobrados. Entender o contrato. Está sendo cobrado, isso aqui é a taxa de juros, isso aqui é a tarifa do contrato, isso aqui é a tarifa para avaliação do bem que está sendo garantido. Entender todas as rúbricas que a gente fala, todas as taxas que estão sendo cobradas no contrato. Se você tiver esse conhecimento, eu já vi em algumas situações que você consegue negociar essas taxas e de repente tirar com o seu gerente ou com a pessoa que é a representante que está negociando pela instituição financeira. Doutor Rafael, esse bem que é objeto de financiamento, ele pode ser vendido? Eu posso passar para outro essa dívida, eu posso transferir, nós estamos falando aqui em colheitadeira, em trator, mas podemos falar de caminhão, de veículo, eu posso passar para outro esse bem, tipo, você assume o financiamento? Na realidade, assim, do ponto de vista da instituição financeira, para você passar, a instituição financeira tem que concordar com essa transferência. Ela tem que concordar. Tem que concordar. Para ver se o outro tem condição de arcar. Sim, se ele tem crédito, né? Se tem, digamos assim, se tem um score adequado para arcar com aquela dívida. Mas também é muito comum se fazer esse tipo de venda alheio à instituição financeira. Se vende de forma particular e daí quem está comprando assume. Mas isso não vai transferir o financiamento perante a instituição financeira. Vai ficar ainda no nome do devedor originário. Então, se não for pago, o banco vai continuar executando o devedor originário. Vou jogar uma pimenta nessa comida aí. E se no meio no transcorrer desse projeto aí, desse financiamento, um casal lá resolveu se separar, quem é que fica com a dívida? Os dois? Os dois são partícipes se na dívida. Se for o regime mais comum hoje é a comunhão parcial de bens. Parcial de bens. Então, se for nesse regime, eles são partícipes nos bens e nas dívidas. Porque muitas vezes a gente vê aí nos anúncios das imobiliárias, vende-se apartamento em transição judicial, né? É isso? O casal comprou lá e de repente resolveu dissolver o casamento, mas a dívida junto à Caixa Econômica ou outra instituição continua. E aí, é possível comprar? Quem compra esse imóvel pode comprar de boa fé? O que ele tem que se na realidade, se for, por exemplo, se esse casal não está pagando o financiamento, e daí o banco ele pode fazer aquele procedimento que eu falei no início, que é o leilão extrajudicial. Extrajudicial. Daí é uma compra lícita. Né? A partir de quantos meses a instituição já pode tentar executar? Porque antes tinha um prazo maior. Né? Hoje, se tiver atrasado, a instituição vai te notificar para você regularizar em 15 dias.
Se você não regularizar, já pode iniciar os atos de leilão. Já. Oficial de justiça, não, nem precisa. Não, na verdade é uma notificação extrajudicial. Extrajudicial. Vai ou por correio, em alguns casos até por e-mail, WhatsApp já estão adotando, ou então por oficial de cartório de títulos e documentos. Doutor Rafael, para encerrar nosso bate-papo, pelo teu conhecimento na área empresarial, financeira, bancária, qual é a recomendação que você daria para quem está endividado e para quem quer pleitear, adquirir um bem financiado, seja um trator, uma colheitadeira, uma casa ou subsídio para o seu negócio? O que você falaria? 2 aspectos, além, claro, da assessoria jurídica que você vai sempre precisar, o planejamento estratégico. É essencial você ter um planejamento de como você vai pagar aquela dívida. Para isso, você deve ter um consultor, alguém da área, para lhe orientar. Esses 2 aspectos, o jurídico e o planejamento, para que você faça um bom negócio e não sofra, né? Porque é uma coisa muito chata você comprar um imóvel e, de repente, ver ele sendo leiloado. Puxa vida, hein? Eu vou colocar aqui na tela para você de todo o Brasil que quer conhecer um pouco mais dos seus direitos. Informação é poder, né? E muitas vezes a gente, naquela ganância de ganhar dinheiro, né, doutor Rafael? Ou de economizar, ou de, putz, eu estou fazendo um baita negócio. Acaba passando por cima e nem consulta os seus direitos, né? Então, consulte um profissional, ou consulte um advogado, um contador. Então, tá aí na tela o Instagram do Dr. Rafael Guazelli, ele que é advogado há muitos anos, é uma referência nessa área de endividamento, área bancária aí, né? E informação é poder, não custa nada se perguntar, doutor. Não, doutor Rafael, sabe que dá, né? E para você, eu sei que você trabalha muito na questão do agronegócio, né? E para você de todo o Brasil aí que trabalha com agronegócio, que sabe como a terra é importante aí para a sua vida, antes de fazer qualquer negócio, consulte um profissional. E conosco aqui então o Dr. Rafael Guazelli. Doutor, muito obrigado. Volto mais vezes aí, viu? Eu que agradeço você e toda a equipe aí. Joia. Vamos chamar um intervalo comercial, voltamos em 1 minuto.